Os quatro Evangelhos. Mateus, capítulo 22, versículos 15 a 22. Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 17. Lucas, capítulo 20, versículos 20 a 26. Deus e César. Mateus. Retirando-se dali, os fariseus foram reunir-se em conselho, a fim de o surpreenderem no que dissesse. Mandaram então seus discípulos com os herodianos dizer a Jesus: Mestre, sabemos que és sincero e veraz, que ensinas o caminho de Deus na verdade, sem te preocupares com quem quer que seja, porque não consideras nos homens as pessoas. Dize-nos, pois, qual é o teu parecer? É lícito pagar a César o tributo ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a moeda com que se paga o tributo. Apresentaram-lhe um denário. Perguntou ele: De quem são estas imagens e esta inscrição? De César, responderam-lhe. Disse-lhes então Jesus: Pois dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, encheram-se de admiração e, deixando-o, se retiraram. Marcos. Querendo surpreendê-lo em falta por alguma de suas palavras, mandaram ter com ele alguns fariseus e herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és sincero e veraz, e que não se te dá de quem quer que seja, porquanto te preocupas com a qualidade das pessoas, mas que ensinas o caminho de Deus pela verdade. É lícito paguemos o tributo a César, ou não lhe devemos pagar? Jesus, conhecendo-lhes a hipocrisia, disse: Por que me tentais? Deixai-me ver um denário. Deram-lhe a moeda, e ele perguntou: De quem são esta imagem e esta inscrição? Responderam-lhe eles: De César. Disse então Jesus: Pois dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Todos ficaram tomados de admiração. Lucas. Sempre a espreitá-lo, mandaram emissários insidiosos para que, fingindo-se de homens de bem, o apanhassem por algumas de suas palavras, a fim de o entregarem à jurisdição e à autoridade do governador. Esses emissários o interrogaram deste modo: Mestre, sabemos que só dizes e ensinas o que é reto, que não te preocupas com as pessoas, mas que ensinas o caminho de Deus na verdade. É-nos lícito pagar ou não o tributo a César? Jesus, percebendo-lhes a astúcia, disse: Por que me tentais? Mostrai-me um denário. De quem são a efígie e a inscrição que ele traz? Responderam: De César. Disse então Jesus: Pois dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não podendo repreender-lhe nenhuma das palavras diante do povo, admirados da sua resposta, calaram-se os emissários. Estas palavras, malgrado a tudo o que se haja dito, provam que Jesus não viera pregar a subversão social, mas apenas o progresso moral. O homem pode e deve aliar seus deveres de cidadão aos seus deveres para com o Criador.
O respeito às leis lhe é um dever e muitas vezes uma provação. Aplique-se ele, portanto, a abrandar as que tanto lhe pesam, a aliviar o jugo que suporta com tanto sofrimento e tantas queixas, tanta insubordinação e revolta, trabalhando pelo seu próprio proceder para as modificar e tornar mais suaves. Trabalhe cada um pela sua própria reforma. Assim, o potentado, como o artista humilde, e o jugo por si mesmo se despedaçará. Passará a ser leve, o homem não mais o sentirá, e as leis se tornarão brandas para todos, pois que todos caminharão retamente pela senda que lhes é traçada, sem que nenhum precise de ser compelido violentamente a retomá-la. Se vos pesam as autoridades a que estáis sujeitos, se as leis vos parecem arbitrárias, queixai-vos, ó homens, de vós mesmos. Não são as revoluções, nem o desmoronamento dos tronos, nem a violação das leis que outorgam a liberdade. A liberdade nasce do respeito, do cumprimento do dever, da pureza de coração, do amor e da caridade, que implicam a justiça, o respeito a si mesmo e aos outros. Quando compreenderdes a força destas virtudes, se bem praticadas, amor e caridade, quando compreenderdes os caminhos e os meios de as pôr em prática nos seus princípios fundamentais e nas suas consequências, sob todos os aspectos e em todas as suas aplicações, na ordem física, na ordem moral e na ordem intelectual, com relação à sociedade, à família e ao indivíduo. Quando submeterdes àquelas virtudes todos os vossos atos e pensamentos, tereis resolvido o grande problema da liberdade para todos. Tereis alcançado o objetivo pelo qual tanto sangue haveis feito correr inutilmente, e tanto sangue ainda correrá. Observação: estas palavras foram mediunicamente ditadas no mês de agosto de 1863. Liberdade, igualdade, fraternidade. Estas três palavras, causadoras de todas as desordens sociais que derribam os reis e esmagam os povos, são filhas do amor e filhas da caridade. Só dessa união santa fareis nascer e viver eternamente a fraternidade, a igualdade e a liberdade. Diante das revoluções e transformações que se operam nas diferentes fases da vida dos povos e dos governos, como conciliar estas palavras? Dai a César o que é de César, com estas outras, e a Deus o que é de Deus. Detende-vos um momento e refleti. Porventura, já chegastes ao ponto que haveis de galgar? Não tendes que vos renovar para atingirdes a meta? Se já hoje bem compreendesseis as coisas, a obra de redenção não seria deferida para amanhã. Atentai, porém, na vossa cegueira, ó homens que vos julgais tão esclarecidos. Ainda sois dos que fazem correr o sangue para fertilizar a terra, dos que desencadeiam a guerra para obter a paz, dos que ateiam o incêndio para construir. Cegos, cegos, já chegastes ao ponto de onde podeis ver o vosso caminho? Surdos, já chegastes ao ponto de onde podeis atender aos vossos interesses reais? Ah, se escutasseis as nossas vozes, se praticasseis o amor, a caridade que vos pregamos,
não mais entre as vossas mãos brilharia o ferro, nem o fogo crepitaria. Não mais entre vós o sangue correria nos valados, nem as searas seriam taladas, nem os horrores da fome vos levariam a ceifar o grão e a flor, o carvalho e o arbusto. Mas respondei: sois caridosos? Uns aos outros vos amais? Praticais o amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a vós mesmos? As palavras de Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, eram ditas para o futuro. Muitos séculos ainda haviam de escoar-se antes que elas fossem compreendidas e bem praticadas. Ainda não o são. Cumprir-se-ão quando vós e César derdes a Deus o que é de Deus, praticando duplo amor ao mesmo Deus e ao próximo. Assim será que, pela prática da fraternidade, criareis para todos e entre todos a igualdade e a liberdade, na paz, na ordem e na hierarquia, que então terá seu fundamento, seu princípio e suas regras unicamente no grau de pureza adquirida, de progresso moral e intelectual realizado. Será acertado dizer-se que na sociedade cristã, tal como se constituiu sob Constantino, com o dualismo e o antagonismo da Igreja e do Estado, o preceito dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus foi o princípio em cujo nome o poder temporal combateu e venceu as pretensões do poder espiritual, e em cujo nome, portanto, se decidiu no mundo cristão a vitória das crenças sociais e dos interesses práticos sobre as crenças e os interesses místicos. Se tivessem compreendido as palavras de Jesus, o poder temporal do Papa não houvera existido, não haveria príncipes da Igreja, nem se teriam dado os conflitos que se deram entre esses príncipes e os da terra. Tampouco as discórdias, o ódio, a guerra teriam devastado os filhos do Senhor. Se houvesse compreendido as palavras de Jesus, a Igreja, sem jamais se afastar das sendas da humildade, do desinteresse e do amor, teria sempre dado a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, dando o exemplo de todas as virtudes e do cumprimento de todos os deveres para com Deus e para com os homens, tanto do ponto de vista social como os da família e dos indivíduos. Teria sempre vivido em harmonia com César, ensinando as nações, exortando e concitando os homens, judeus e gentios, pela palavra, mas, sobretudo, pelo exemplo, a prática da tolerância, da caridade, da justiça e do amor em todos os terrenos, material, moral e intelectual, exortando e concitando os homens pela palavra, mas, sobretudo, pelo exemplo, ao trabalho, ao estudo, ao progresso pessoal e ao progresso coletivo, por meio da ciência, da humildade, do desinteresse e do amor, exortando e concitando-os à pesquisa da verdade, dentro da liberdade que o Senhor concedeu ao homem e que vem a ser como apanágio do livre-arbítrio, a liberdade do pensamento, de apreciação e, portanto, de consciência, de razão, de exame. Exortando e concitando, desse modo, os homens à pesquisa da verdade, do duplo ponto de vista das revelações sucessivas e progressivas e das leis da natureza, deixando que assim se cumprissem estas outras palavras de Jesus Cristo, que é o caminho,
a verdade, a vida, e que havia de servir de alvo às contradições dos homens. Nada há secreto que não venha a ser conhecido, e nada oculto que não venha a ser descoberto e a aparecer publicamente. Mas não censureis. O que se deu teve a sua razão de ser. Tinha que ocorrer como condição e meio do progresso humano, sob o império e o véu da letra, e preparou o advento da era espírita, mediante as lutas que se travaram na sucessão dos tempos e mediante as criações do passado. E o que ainda não se verificou se cumprirá sob o império do Espírito. Cumpri-lo-á a Igreja do Cristo, inspirada e guiada pelo Espírito da verdade. Graças a Deus.